Saudação a você que está assistindo esse vídeo, professor, colegas de classe ou outras pessoas que estejam assistindo. Eu gostaria de trazer a mensagem da parte do nosso Deus para você. Vamos fechar os olhos e fazer uma oração nesse momento? Senhor Jesus, estamos diante do Senhor, nós reconhecemos que não somos nada diante do Senhor e te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo traga à nossa mente e coração o que precisa ser dito através da Tua Palavra, Pai. Me abençoa, que eu seja um instrumento Teu e abençoa também a cada uma das pessoas que está assistindo esse vídeo, Pai. Isso que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gostaria de começar falando para vocês que semana passada eu mudei do apartamento que eu morava lá perto do seminário para outro, um mais próximo aqui da Vila Industrial, num bairro chamado Vila Dutra. E como você deve saber bem, mudança é uma coisa que dá muito trabalho. Tem que tirar tudo do lugar, colocar dentro de um monte de caixa, empacotar, pensar no caminhão da mudança, pensar que horário que vai, pegar as chaves do novo apartamento. Mas tem uma coisa que especialmente dá muito trabalho: montar e desmontar móveis. Você tem que desmontar tudo corretamente, recolher todas as peças, recolher cada parte desse móvel, e quando você chega no novo local, você tem que montar também tudo corretamente. Várias vezes você precisa de um manual que tenha as instruções precisas e corretas para as peças corretas e adequadas. E as ferramentas também que são adequadas e úteis e que junto com o manual de instrução vai deixar a sua tarefa muito mais fácil. E o salmo que leremos agora é para mim um manual claro. E nós vamos ler nesse momento o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Este salmo compõe o 5º livro do Saltério Judeu. Cada livro que compõe tem um objetivo bem definido e bem claro. O objetivo deste 5º livro é encerrar toda essa coleção de 150 salmos, e este 5º livro ele encerra com grande exultação, com grande louvor e com grande adoração a Deus. Especialmente os 5 últimos salmos, eles têm uma forma bem clara, que iniciam com aleluia e encerram com aleluia. E essa palavra aleluia é uma composição de 2 outras palavras, do verbo halelo, que significa louvar, é o imperativo do verbo halel, e também a outra junçãozinha que é o yah, que significa Senhor. Mas o que significa louvar? Mesmo que a gente fale muito esse verbo, mesmo que você já tenha ouvido muito esse verbo, ele tem um significado um pouco abstrato. Então, talvez, ou eu acho que um verbo que representa melhor o significado desse verbo é elogiar. Elogiar, sim, elogiar. E quando você elogia, você coloca em evidência algo que foi feito por alguém. Elogiar é lançar luz a algo que alguém fez. Se elogiar a pessoa por algo de bom que ela fez. Então, louvar, que junta o significado de elogiar com a pessoa de Deus. Então fica aleluia. E nesse Salmo 150 que eu li para vocês, ele representa bem o tom de louvor e de grande exultação. Porque tem 12 formas do imperativo de halel, que aparece ali em aleluia, que aparece ali no louvai a Deus, louvai várias vezes, então aparece ali 12 vezes. É um salmo de grande alegria e exultação. Então nesse salmo nós vemos instruções bem claras que o salmista dá ao povo de Deus
de como ser o louvor a Deus. Diante disso, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse manual, de como tudo a gente precisa na nossa vida precisa de um manual. O tema dessa meditação é o manual de louvor a Deus. E como todo bom manual, nós temos algumas instruções, hoje 4. Então, a primeira instrução que eu gostaria de compartilhar é: o nosso louvor é dirigido a Deus. Vamos lembrar do primeiro versículo. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Então a gente vê que o versículo inicia com aleluia, que como eu já expliquei para vocês, aleluia, o halelo, ele tem a ver com louve, é um imperativo. E o Yah tem a ver com o Senhor, nome de Deus, Adonai. Então louve a Deus. Mas o autor, para deixar isso mais claro, logo em seguida coloca louvai a Deus. Louvai a Deus. E todos os outros versículos não aparece o designativo Deus, mas aparece o louvai-o. Esse o, que é um pronome oblíquo, todos eles se referem a Deus. Então o salmista deixa bem claro que o nosso louvor aqui é dirigido a Deus. Então tudo isso aponta para que Deus seja o alvo do nosso louvor. Deus é o objetivo do nosso louvor. Mas ele não para por aí. Ele apresenta as credenciais. E quais são essas credenciais? Ele está no santuário, que é a relação de Deus com seu povo, ali na época do povo judeu. Ele se envolve com seu povo. Ele é um Deus imanente, porque ele está presente, ele é um Deus relacional. Mas ele também é um Deus transcendental, porque ele se relaciona ali nos céus, no firmamento, obra do seu poder. Sim, ele é um Deus transcendente, então ele se envolve tanto aqui com seres humanos, aqui na terra, também com seres angelicais. Mas deixa eu te retornar à ideia do manual. Talvez, alguma vez, você já teve muita dificuldade para ler um manual de instruções de montar um guarda-roupa, por exemplo. São várias instruções, pega a peça de cá, pega a peça de lá, você não conhece os termos técnicos, você não conhece as peças, não conhece as ferramentas, e assim você tem muitas dificuldades para montar aquele móvel. Mas aí chega um profissional, pega aquele manual, rapidamente interpreta as instruções do manual, separa as ferramentas necessárias e aquele móvel que você levou 3 horas para montar está pronto em 30 minutos. Qual é o ponto aqui? O profissional tem as credenciais, o conhecimento necessário e suficiente para interpretar aquele manual. Assim também, esse salmo é destinado a louvar a Deus. O salmista deixa isso bem claro e apresenta as credenciais para esse louvor a Deus. Mas talvez você já saiba de tudo isso. Meu convite aqui é para a sua reflexão. Já aconteceu de que algo que você fez, você ficou orgulhoso, você ficou cheio de si, e em vez de lembrar a Deus e louvar a Deus pelo aquilo que você fez, você lembrou de si mesmo, da sua inteligência, às vezes do seu poder, da sua capacidade intelectual, de tudo isso. E você esqueceu que o alvo de tudo que você faz é louvar a Deus. Então você precisa pensar sobre isso. Você precisa lembrar que Deus é o alvo a quem a gente se dirige para adorar, a louvar. Mas já vimos a primeira instrução aqui e a gente tem que ir agora para a segunda. O motivo do louvor a Deus. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. O autor destaca aqui poderosos feitos e sua muita grandeza. Não é difícil da gente imaginar que o povo hebreu estava acostumado com os poderosos feitos de Deus. Deixa eu lembrar de só 2 coisas. Deus tirou o povo do Egito através de milagres, através das pragas, abriu o mar e tudo isso. Mas eu posso também lembrar de uma segunda coisa, a libertação do exílio. O povo saiu da Babilônia e voltou para Jerusalém. São atos super poderosos, são atos que mostram a ação de Deus na história. E por esses atos era fácil para o povo lembrar
que Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que tem muita grandeza. Mas, continuando a nossa ideia sobre a montagem de móveis, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o motivo de montar um móvel? Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso devido à obviedade dessa resposta. Mas pensemos, um móvel só é útil se tiverem suas peças devidamente encaixadas e fixadas no seu lugar. Ou seja, o motivo, a razão nos impulsiona a fazer algo. A gente só vai montar o móvel porque a gente precisa que ele esteja ali fixo, perfeito para a gente poder usar. E dessa mesma maneira, a gente pode ver que o salmista nos dá um motivo, a razão para louvar a Deus. E você, tem louvado a Deus? Talvez esteja te faltando a motivação. E eu gostaria de fazer você pensar sobre isso. Pense apenas em uma ação poderosa que Deus faz para motivar a louvá-lo. Pensou aí? Eu vou te dar só duas para você pensar. Nesse momento, seu coração está batendo. Coração é um músculo involuntário. Ele não depende da sua vontade. Mas alguém está sustentando. Esse alguém é Deus. Essa é uma ação poderosa. Mas talvez eu precise te dar mais uma. E essa segunda ação poderosa é que você está ouvindo essa palavra e você está entendendo. Você está sentindo isso. Você está compreendendo. E esse entendimento também é uma ação poderosa do nosso Deus. Através do Espírito Santo que fala sua mente e coração para você entender, que te dá a capacidade de entender. Veja, nós temos motivos todos os dias para louvar a Deus. Mas temos que continuar. Já aprendemos que Deus é para quem a gente dirige o nosso louvor. Nós também aprendemos o motivo do louvor a Deus e agora vamos aprender a forma do louvor a Deus. Como diz nos versículos 3 a 5, fala: louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Estes 3 versículos nos dão um direcionamento de como louvar a Deus. Temos uma lista de instrumentos citados, um tem cordas, outros são de percussão. Temos também a dança, que não é um instrumento. Mas no século XXI, onde a gente vive, a gente não vai sair no meio da rua tocando uma trombeta para louvar a Deus. Então, qual é o princípio que o salmista quer comunicar nesse momento? E tem uma palavra que define isso: diversidade. Sim, a diversidade nos diz que cada um pode usar um instrumento diferente com o qual tem afinidade de acordo com a sua capacidade. Os levitas, por exemplo, eram encarregados da execução das músicas. Segundo diz 1 Crônica 25:1, fala assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi... E aí vai apresentar uma lista de encarregados com os instrumentos. Mas não precisa ser um instrumento. Voltemos à ideia da montagem do nosso móvel. Já falamos aqui que para você montar, você precisa de um motivo e agora você precisa de pensar também das ferramentas adequadas. Normalmente, quando você monta um guarda-roupa, o que você precisa para essa tarefa? Você provavelmente vai separar uma chave de fenda, uma chave Phillips, um martelo, talvez um lápis para as marcações, uma trena para medir, enfim, tem um conjunto de ferramentas que são necessárias, porque cada atividade de montagem precisa de uma. Agora você imagine aí comigo que você precisa aparafusar uma porta, ou seja, fixar essa porta. Qual ferramenta que você deve usar? Você provavelmente pensou numa chave de fenda, ou uma chave Phillips, ou até numa parafusadeira. Mas e se eu disser para você que você também pode usar o martelo? Ou se você pode usar também o lápis? Ou uma trena?
Ou se você quiser, até usar o seu dedo vai servir. O que eu estou dizendo para você é que existe uma diversidade de ferramentas para executar a mesma atividade nesse caso, porque a ferramenta aqui não é a grande questão, mas sim quem a utiliza, quem tem a capacidade. Então, você pode usar diversas ferramentas, desde que o objetivo da adoração seja claro. O foco aqui não está na ferramenta, como a gente viu ali, o salmista apresentou diversos instrumentos, mas sim na capacidade, ou seja, a diversidade de ferramentas você pode usar de acordo com o que você tem para fazer isso. E no caso do salmista aqui, o interessante é que o próprio Deus dá essa capacidade. Ele dota os seres humanos de dons e talentos para sua própria glória e louvor. Se você está pensando que nada do que você faz é útil para louvar a Deus, talvez você esteja sendo egoísta e pensando que o que você faz só serve para você mesmo. Por outro lado, você pode pensar que o que você faz na igreja não é louvor a Deus. Você pode pensar que só aquela pessoa que canta, toca, louva a Deus, em detrimento daquelas que não fazem nenhuma dessas atividades. Por exemplo, levar um copo de água ao pregador, ou então arrumar os bancos. Pensa, a diversidade no meio do povo de Deus. E a diversidade existe para que cada um, de acordo com a sua capacidade, louve a Deus. O louvor a Deus, ele é manifesto através de coisas que você também faz no seu cotidiano. Se você é um pastor, você louva a Deus exercendo esse pastorado. Se você é um estudante, você louva a Deus realizando seus trabalhos bem feitos. Se você é um advogado, você louva a Deus através do seu trabalho. Se você é uma dona de casa, você também louva a Deus através disso. Se você faz qualquer outra atividade, cuidar do seu cachorro, cuidar de uma planta, você louva a Deus através disso. Porque há uma diversidade no que Deus te dá para você fazer. Mas vamos continuar. Vamos para o quarto e último passo. O sujeito do louvor a Deus. O versículo 6 nos fala assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E nesse último versículo, esse louve aí, nos traz uma construção hebraica bem interessante. Porque depois de uma sequência de 11 imperativos de louve, louvai, 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 ele chega no sexto versículo e fala louve. Essa sequência de imperativo com o imperfeito hebraico, ela tem um significado muito importante. Porque nesse versículo o autor aponta que tudo que foi dito anteriormente denota uma finalidade, um resultado. Todas essas instruções é para chegar no final e falar assim, olha, todo ser que respira, louve ao Senhor. Diante de tudo isso que foi falado, todo ser que respira só pode louvar ao Senhor. Não há espaço para outra ação mediante tudo que foi apresentado a não ser louvar a Deus. Tudo que tem fôlego de vida só pode viver para louvar ao Senhor. A razão de todo ser que respira é louvar ao Senhor. Ele está presente nos céus e na terra, atua através de ações poderosas, dá capacidade a todo ser humano para louvar. E aqui vemos a extensão a todo ser, que inclui toda a criação. Existe outro lugar nas Escrituras que diz algo semelhante. Ouça o que João escreveu em Apocalipse 5:13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. João aponta para o momento em que todos os seres da terra e dos céus louvarão ao Cordeiro e aquele que está sentado no trono. Este Cordeiro é Jesus. Ele é digno de todo louvor, honra e glória, porque ele venceu a morte e ressuscitou. O Cordeiro que foi sacrificado pelos nossos pecados,
o Cordeiro que foi moído pelas nossas transgressões, foi massacrado por Deus por conta de tudo que a gente fez que desagrada a Deus. Essa entrega que Jesus fez por nós foi a ação mais poderosa que Deus Pai realizou. Entregou o seu único filho por morrer por nós. E ele ressuscitou, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo para capacitar a mim e a você a louvar a Deus através de nossos dons e talentos. E até aquele dia final em que juntos o louvaremos para todos sempre, pelo século dos séculos. Não há motivo maior para que todo ser que respire louve aquele que restaurou todo o cosmos através do seu sacrifício na cruz. Cristo é o alvo da nossa adoração. Cristo é o motivo da nossa adoração. Cristo é a própria capacitação para todo louvor. E nele nós somos o sujeito do louvor, porque nós somos feitos por ele, porque o sacrifício dele foi por nós. Isso é assim, um manual de instruções vivo, um manual de instruções que nos mostra como louvar a Deus. Cristo é a manifestação perfeita do louvor a Deus. E isso deve nos instigar, nos impelir a louvá-lo ele todos os dias. Então nós chegamos ao fim do nosso manual. Com certeza que já sabemos tudo o que precisa para louvar a Deus. Vimos que o nosso louvor é dirigido a Deus. Vimos também o motivo do louvor a Deus. Vimos a forma do louvor a Deus e o sujeito do louvor a Deus que somos nós. E que em Cristo todas essas instruções são unidas em prol do louvor ao próprio Cristo. Ele que é o Rei dos Reis. Se você ainda não louvou a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo hoje, eu te desafio, assim que encerrar esse vídeo, você louvar a Deus através da próxima atividade que você for fazer, e faça isso relembrando do sacrifício perfeito de Cristo na cruz, sua morte e ressurreição. E aqui eu encerro essa pregação da mesma forma que o salmista encerrou o saltério. Louve ao Senhor, ou melhor, aleluia!